Então, pessoal, boa tarde, paz em Cristo. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Terceira aula, parte 2, julgamento das nações. Acabamos de sair do Armagedon, agora vamos entrar no julgamento das nações. E para fundamentar esse estudo escatológico, nós temos alguns textos da Bíblia Sagrada, no livro do profeta menor Joel, do profeta menor Zacarias, no Evangelho de Mateus e no livro escatológico e profético do Apocalipse, conforme está aí no nosso slide, ok? Então nós vamos observar aí que o julgamento das nações ele está claramente situado na segunda vinda de Cristo, quando ele se assentar no seu trono, ou seja, logo após a batalha do Armagedon e antes do milênio. Então esse evento escatológico ele acontece no final da grande tribulação, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, que terão a duração de 7 anos. Os que forem considerados justos neste julgamento entrarão vivos para o milênio com seus corpos mortais. Estas pessoas não terão nascido de novo, tendo assim a natureza humana pecadora e poderão ser salvos durante o milênio e herdar a vida eterna. Serão considerados justos os que tiverem ajudado, alimentado, cuidado e acolhido alguns dos irmãos de Jesus durante a grande tribulação. Mateus 25, 40. Esses irmãos de Jesus que está destacado aí no texto, né? Entre aspas, esses irmãos são os judeus, ok? Vamos para o próximo slide. Na escatologia nós aprendemos que existem 2 tipos de julgamentos. O primeiro julgamento será, ou melhor, é o tribunal de Cristo. Nós aprendemos sobre isso, é para a igreja, os santos salvos em Cristo Jesus, que logo após o arrebatamento foram ao tribunal de Cristo para receberem seus galardões. Não é um tribunal condenatório, é um tribunal recompensatório e para a igreja de Cristo Jesus. O segundo julgamento na escatologia é esse estudo em que nós estamos elaborando hoje, chamado julgamento das nações, que se dará logo após o final da grande tribulação, após a batalha do Armagedon, haverá esse julgamento de povos e nações. No próximo slide, nós vamos observar aí que os que escaparem da grande tribulação serão agora julgados. A base do julgamento será a maneira como as nações tratarem os irmãos de Jesus, entre parênteses, os judeus. Nações serão poupadas e ingressarão no milênio. Nações serão destruídas e ali mesmo, isto é, seus habitantes serão eliminados. Mateus 25, do 31 ao 46. Ok? Continuando, o julgamento das nações. Quem são eles, né? Quando você lê o texto de Mateus 25, você vai observar ali que ali tem 2 tipos de nações específicas, né? As ovelhas e os bodes. Então nós colocamos aí para que você possa compreender o que o texto está querendo nos informar. Nações ovelhas são aquelas nações justas que durante o período da grande tribulação, né, ajudaram, acolheram os judeus. Estes ou estas ficarão à direita de Cristo, né, quando ele vier com seu poder e glória para julgar as nações juntamente com a igreja. Ele vai chamar as ovelhas que representam as nações justas para estarem à sua direita. Consequentemente, automaticamente, estas nações ingressarão no milênio. O outro tipo de nação que nós observamos em Mateus 25 é chamada de nações bodes, né? Quem são estas nações? São as nações que viveram, né, durante a grande tribulação de uma forma impiamente e, consequentemente, não ajudaram, não acolheram os irmãos de Jesus. A estes, nações bodes,
Jesus colocará eles à sua esquerda. Consequentemente, serão lançados no inferno. Lembrando que, na batalha do Armagedon, Cristo já havia lançado no inferno o anticristo e o falso profeta, aonde nós entendemos que inaugura-se literalmente o inferno. Então, estas nações também serão lançadas no inferno. E por fim, nós observamos aí, os irmãos, quem é os irmãos? O povo judeu, que estará diante do rei. Então nós temos aqui o rei, a pessoa central, que é Jesus Cristo, que é o justo juiz, que há de julgar. À sua direita estarão as ovelhas, que são os povos justos, que entrarão no milênio. À sua esquerda estará os bodes, que são os ímpios e que serão lançados no inferno. E à sua frente, diante dele, estará os seus irmãos, que é o povo judeu. Ok? Então nós vemos aí povos distintos em lugares distintos. Continuando aí o próximo slide, o tempo desse julgamento, né? Primeiro, na sua vinda em glória. Nós aprendemos que a vinda de Jesus, segundo a escatologia, dará-se em duas fases. A primeira fase invisível, ele não virá na terra, estará nas nuvens, arrebatará a sua igreja e a igreja estará indo ao encontro dele nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Essa é a primeira fase da vinda de Cristo, ou da sua volta. 7 anos depois, que é o final da grande tribulação, ele descerá, né, em glória com a igreja glorificada para justamente julgar as nações. E nós chamamos isso aí, conforme está no slide, de parousia. Mateus capítulo de número 25, verso 31. A sua manifestação. É aí que nós vamos ver o cumprimento do texto que diz que todo olho o verá. E aonde será o lugar? No vale de Josafá, conforme profetizou o profeta menor Joel, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Né? Pois bem, continuando aí o próximo slide. Quem será julgado? Quem será julgado nesse julgamento? Aprendemos que no tribunal de Cristo o julgamento foi para a igreja. Aqui nós vamos observar que quem será julgado? A humanidade de modo coletivo. Possivelmente virão à presença de Jesus as autoridades constituídas de cada nação. Entendeu? Então, assim, necessariamente, possivelmente, ele não vai julgar um por um dos povos que sobreviveram à grande tribulação. Ele vai julgar as autoridades constituídas, que representam cada povo ou cada nação, para que receba a justa condenação nesse julgamento. No próximo slide, o que será julgado? Enquanto que no tribunal de Cristo o que foi julgado lá foram as nossas obras, representadas por ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno, aqui no julgamento das nações, o que será julgado? Será julgado o modo como as nações trataram os irmãos de Jesus, que no caso são os judeus. A maneira em que eles, né, trataram, é a conduta, né, a moralidade, a ética, como eles trataram os irmãos de Jesus. A sentença desse tribunal. Todo tribunal tem uma sentença, né? Ou o réu é absolvido ou ele é condenado. Então, qual será a sentença desse tribunal? A Bíblia não revela com detalhes a sentença, mas parece que decretará bênção e maldição sobre as nações. Aí abre-se um leque, né? Quando vai se falar de bênção ou quando vai se falar de maldição, né? Bênção é sinônimo de muitas coisas boas,
Maldição é sinônimo de muitas coisas ruins. Por exemplo, quando a gente for estudar a próxima aula, que é o milênio, nós vamos ver que muitas bênçãos serão derramadas sobre a humanidade, sobre a terra, sobre o cosmo, sobre as águas, né? Sobre a natureza humana, prosperidade, longevidade, e etc, etc, etc. Então, os povos que entrarão no milênio já serão povos abençoados, né? No sentido de receber bênçãos da parte do Eterno. Por outro lado, as nações bode serão o quê? Condenadas, lançadas no inferno. Subentende-se então que é uma maldição. No próximo slide, eu coloquei aí, né, uma foto do livro que eu já indiquei para os senhores, né? Se não me falha a memória, Manual da Profecia Bíblica. E aí nós vamos observar aí que existe diferença entre o juízo das nações e o juízo do grande trono branco. Esse juízo das nações não devemos confundir com o juízo do trono branco, que é o juízo final. Não podemos. São coisas distintas. Né? Eu coloquei aí, de um lado, né, os das nações e do lado direito o juízo final. E aí você depois dá uma lida com calma, né, e observe que não se trata do mesmo julgamento, né? Existe uma distância um do outro. Enquanto esse que é o julgamento das nações dará-se no final da grande tribulação, o julgamento do juízo do trono branco dará-se 1000 anos depois deste, ok? Enquanto que no julgamento das nações estarão sendo julgados os vivos, que são povos e nações, no juízo do trono branco serão julgados os mortos, que eles vão ressuscitar justamente para se apresentar perante o justo juiz, que será Jesus Cristo, para lhe dar a sentença justa. E eu quero então encerrar aqui sobre o julgamento das nações. Concluímos então que os condenados no tribunal das nações, governantes que responderão por crimes de responsabilidade, não terão suas sentenças executadas imediatamente, mas no julgamento final, quando a trindade satânica receberá toda a condenação. Apocalipse 20:15. Então, aconselho os irmãos que continuem lendo, fazendo suas leituras, ou observando outras vertentes da escatologia, mas por hora fica aí a nossa contribuição com relação ao julgamento das nações. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.